Dando sequência aqui então à nossa série, É a Trindade uma doutrina bíblica? Este é o 7º vídeo que nós estamos fazendo. Mais uma vez vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, é o último vídeo sobre o Espírito Santo. E as evidências e provas que vamos usar aqui nesse vídeo deixam muito claro que o Espírito Santo não se trata de uma pessoa, muito menos ainda da terceira pessoa da Trindade, conforme julgam e afirmam, defendem os trinitários. Vamos ver aqui que se trata realmente de algo, que é o poder de Jeová, o poder que Jeová usa para poder cumprir sua vontade, junto aos seus servos. Ok? O primeiro texto que nós vamos ler aqui é de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas, capítulo 11, versículo 13. O texto da tradução Novo Mundo é exatamente igual como se encontra nas Bíblias João Ferreira de Almeida, e mesmo as católicas. Deixa eu só aumentar aqui a tela um pouquinho para melhorar a nossa visão. Lucas 11, 13 está aí no centro do vídeo. Vamos ler então as palavras do nosso Senhor Jesus. Ele disse assim, portanto, se vocês, embora maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai no céu dará o quê? Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha que interessante. Jesus Cristo comparou o Espírito Santo com coisas boas ou como presentes que bons pais dão aos seus filhos. Perceberam isso? Imagina que o Espírito Santo fosse uma pessoa ou fosse Deus, segundo a doutrina da Trindade. Então, quando nós pedimos para o Pai, Jeová no céu, Espírito Santo, nós estamos pedindo Deus? Estamos pedindo uma pessoa? É evidente que não. Então, esse texto por si só é mais do que suficiente para provar que a doutrina da Trindade não tem fundamento bíblico, não tem base bíblica, conforme você pode notar aqui. Outra passagem que nós vamos ler está aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 33. Dessa vez eu vou usar a Bíblia de Estudo Pentecostal, que tem o texto da João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Atos, capítulo 2, versículo 33. Já está aqui, Atos 2, 33. Deixa eu diminuir só um pouquinho. Para melhorar aqui a nossa visão do texto, Aqui é o discurso de Pedro em Pentecostes. Ele disse assim, de sorte que exaltado pela destra de Deus, está falando de Jesus Cristo, que foi exaltado, está à direita de Deus. E tendo recebido do Pai, que é Deus, Jeová, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Perceba que o Espírito Santo aqui, no discurso de Pedro, foi chamado de isto. Isto aqui, essa expressão aqui no texto grego, ela é usada para coisas, para objetos. Então, o Espírito Santo aqui foi chamado com um artigo que nós chamamos, um artigo comum, empregado para objetos. Olha, derramou isto, que é o Espírito Santo, que vocês estão vendo, Agora, o que é interessante aqui também é o seguinte, olha, veja, a fonte é o Pai, Jeová é a fonte. Jeová passou para o Filho Jesus, que está exaltado à sua direita, Está subentendido aqui no texto. Este, por sua vez, derramou o Espírito Santo sobre os discípulos. Fica claro aí que a fonte é Jeová, do Espírito Santo, e Jesus foi o meio de Jeová derramar o Espírito Santo sobre os discípulos. Isto é confirmado em outras passagens, como, por exemplo, 2 Coríntios 5,5 e Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7. Você pode dar uma lida depois aí na sua Bíblia, Porque às vezes não dá tempo de ler no vídeo aqui, porque o tempo é limitado. Mas o que é interessante que eu gostaria de mostrar para vocês aqui são as referências cruzadas que nós temos aqui nessa Bíblia João Ferreira de Almeida. Olha aqui, deixa eu aumentar a tela só um pouquinho. Olha aqui, quando você lê o versículo 33 do capítulo 2, ele te conduz a outros textos, Está aqui, 2,33 aqui em cima. Deixa eu melhorar aqui. Aqui aumentei demais também, Deixa eu diminuir, pronto. Agora ficou melhor. 2,33, olha aqui, 2,33. Aqui cita o texto de Atos 5,31,
Filipenses, tal, né? Fala que Jesus foi exaltado. E depois, quando fala do Espírito, aqui, ó. João 14, 26, 15, 26, 16, 7, 13. Aqui está falando daquele consolador que Jesus prometeu, né? O ajudador, né? O prometido ajudador, tá bom? Atos 1, 4 também fala a mesma coisa, tá? Veja que quando Pedro fez o discurso, automaticamente as palavras aqui correspondem a essa promessa feita de Jesus aqui, entendeu? Que foi derramada, é o mesmo Espírito. E no mesmo relato do discurso, se você vir aqui no versículo 17, onde Pedro começa a fazer o discurso, deixa eu diminuir só um pouquinho aqui, ó. Quando Pedro profere o discurso após o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, né? Fala, nos últimos dias acontecerá, etc. Tal, ele está citando uma profecia. Aí você pega o versículo 17, você vem na nota de referência aqui do lado, ó. Na referência aqui do lado. Deixa eu aumentar mais um pouquinho de novo aqui para você ver. Veja que a referência cruzada te leva para os textos que Jeová prometeu que derramaria seu Espírito Santo nos últimos dias sobre seus servos. Texto de Isaías, de Ezequiel, Joel 2, 28, Zacarias 12, mais uma vez aqui o Evangelho de João, capítulo 7. Perceba que a promessa de Jeová, do Espírito que seria derramada, né? A promessa de Jeová é exatamente a mesma que Jesus fez. Aqui, deixa eu focalizar novamente 2,33 aqui, ó. Jesus, quando prometeu o ajudador, o consolador, ele estava se referindo exatamente à mesma coisa que Jeová havia prometido. Portanto, aquele Espírito Santo que seria derramado, prometido ali através dos profetas, é o mesmo que Jesus disse que seria o ajudador, que se cumpriu aqui em Atos, capítulo 2, né? Como você pôde notar aí no discurso de Pedro, ele explicou que isso aconteceu ali naqueles dias. Então fica muito claro para nós aqui que o Espírito Santo não é um Deus que foi derramado, né? Imagina aqui no versículo 33, olha só que coisa, se fosse realmente uma pessoa, olha só, ó, Jesus, como Deus, está à direita do Pai, que é outro Deus. Aí ele recebe Deus de Deus e derrama esse Deus sobre as pessoas. Não tem lógica, né? Imagina Jesus Cristo, que é Deus, à direita de outro Deus, que é o Pai. Aí ele recebe Deus, que é o Espírito Santo, e derrama esse Deus sobre os discípulos. Não tem lógica, né? É até para dar risada um negócio desse, né? Bom, fica muito claro aqui para nós, então, que o Espírito Santo, aquele prometido Consolador, se refere ao mesmo lá do profeta Joel, capítulo 2, né, de Ezequiel, que você viu ali na referência cruzada. É o poder de Jeová que seria derramado sobre os discípulos para que eles pudessem cumprir a comissão que Jesus deu para todos eles, né? Para nós concluirmos aqui, eu citei 2 Coríntios 5,5 e Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7, onde Paulo confirma que isso aqui realmente aconteceu, que foi o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, tá bom? Foi dado como garantia, né, de que Jeová estava com eles, né, e cumpriria suas promessas, ok? O último texto que nós vamos ler é de Atos, capítulo 19. Será que os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, eles acreditavam, defendiam a Trindade? Veja que nós estamos falando aqui de um fato que ocorreu mais ou menos ali uns 30 anos depois de Jesus Cristo, né? Na era do período apostólico, né? Olha aqui, ó, Atos, deixa eu diminuir só um pouquinho, olha lá em cima, Atos, capítulo 19, vejam que interessante, ó. Será que a doutrina da Trindade era defendida e pregada pelos primeiros cristãos? Vamos ver, ó. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Então já havia cristãos ali espalhados em toda a redondeza, né? Já servindo, né, a Cristo e servindo a Jeová, evidentemente. Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha que interessante, veja que interessante. Aqueles primeiros cristãos, eles não conheciam o Espírito Santo. Se eles não conheciam o Espírito Santo e nem sabiam o que era o Espírito Santo, muito menos ainda a Trindade. Então fica muito claro que a Trindade não era ensinada e pregada pelos primeiros cristãos.
Isso só aconteceu 300, 400 anos depois, né, após os concílios, né, daqueles apóstatas, né, que se apostataram da verdadeira fé, quando desenvolveram a Trindade, conforme nós já explicamos no primeiro vídeo, ok? Então está aqui mais uma explicação clara, provando que a Trindade não tem base bíblica, né, a base daquilo que nós já mostramos para vocês. Fica muito claro, né, usamos aqui essas duas traduções, para mostrar que o Espírito Santo é a força mais poderosa do universo e não uma pessoa como defendem os fundadores da Trindade, né, e seus defensores atualmente.